Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Obrigado por acompanhar o programa Hora do Estudo Bíblico. Hoje em dia, muitos cristãos estão se alimentando com o que vem na televisão, com aquilo que é profano: sexo, álcool, assassinatos, roubos, histórias que fazem aumentar o crime e etc. Por isso, é muito bom ter um programa de rádio para ouvir a Palavra de Deus. Você já compartilhou sobre este programa com outras pessoas? Se ainda não fez, faça, divulgue. Bem, antes de prosseguir com o nosso estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Querido Pai, mais uma vez obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder compartilhar a Tua Santa Palavra. Agradecemos por nossos ouvintes e por aqueles que nos ajudam a propagar o Evangelho. Senhor, agradecemos pela maneira como a Palavra tem alcançado pessoas que estão nas prisões, nos hospitais, nos asilos. Agradecemos pelos jovens que nos ouvem e escrevem também e são desafiados e ensinados através desses estudos. Amado Deus, continue nos usando para a Tua glória e honra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos voltar ao capítulo 2 do livro de Atos. Estamos tratando sobre o tema Pentecostes. Estávamos vendo sobre os sinais que aconteceram naquele dia. Nós vimos sobre o sinal sonoro no versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Bom, em seguida nós vemos o sinal visual. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E depois disso, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu disse no programa anterior que precisaríamos de mais tempo para falar sobre o assunto. Bom, eu creio que Deus deu o dom de línguas nesse momento, especialmente em benefício dos judeus não convertidos. Vamos ler juntos 1 Coríntios 14, versículos 21 e 22. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Por favor, sublinhe isso aí na sua Bíblia. As línguas não são sinal para os crentes, mas para os incrédulos. Quando as línguas são mencionadas no livro de Atos, em cada caso este dom foi designado por Deus na pessoa do Espírito Santo, introduzindo os gentios na igreja na mesma base que os judeus. Leia aí Atos 2, versículos de 1 a 14, capítulo 11, versículo 15, também o capítulo 18, versículo 24 e o capítulo 19, versículos 6 e 7. Falar em línguas foi um sinal da presença do Espírito Santo e esse sinal foi dado para todo o grupo. Observe que todos eles falaram em línguas. Atos 2, versículo 4. Eles estavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A palavra todos aqui se aplica a todos os que estavam ali reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e todos falavam em línguas. Não foi dado apenas para alguns. Todos aqueles indivíduos falavam em línguas. Agora, quando lemos 1 Coríntios, capítulo 14, é necessário destacar algo. Às vezes, o sinal de línguas é confundido com outro dom que o Espírito Santo tem dado separadamente a diferentes crentes para a sua obra. Não devemos nos confundir sobre isso. Veja alguns versículos do capítulo 14 de 1 Coríntios. Versículo 2, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Versículo 4, língua desconhecida. Versículo 13, língua desconhecida. Versículo 19, língua desconhecida. As pessoas que ouviram os discípulos falarem em suas próprias línguas, as palavras idiomas e línguas,
são usadas como sinônimo. Eram línguas que as pessoas conheciam naquele tempo. Não existe tal coisa como uma língua estranha. As línguas faladas no dia de Pentecostes eram conhecidas por aqueles que estavam presentes. Ali estavam representadas 14 nacionalidades. Um homem começava a falar e todos entendiam a sua própria língua. Este foi o milagre de Pentecostes. Paulo disse em 1 Coríntios 14:19, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. O dom de línguas na Bíblia é um dom, eu reconheço isso. Mas no dia de Pentecostes era compreendido pelas pessoas, todos falavam em línguas. Estes sinais em Atos 2 eram símbolos sem valor, serviram como sinais em uma ocasião especial. É necessário considerar este fato, porque há sempre uma fome por sinais no coração carnal. Estes sinais eram materiais e hoje não precisamos mais. Foram necessários no início da igreja, mas hoje não é mais necessário. Eu estou aqui falando português e vocês estão me ouvindo falar em português e, portanto, podem entender em português. Se eu me comunicasse com palavras estranhas, você iria desligar o rádio e se perguntaria, o que este homem está falando? Eu falo com Deus em português e Deus me compreende. Falar em língua estranha é incompreensível para aquele que ouve. Amado, se você deseja ser abençoado, leia e estude a Bíblia. Se você deseja ser abençoado, fale com alguém sobre Jesus, vá e ministre aos doentes e desanimados. Ajude a propagar o evangelho da salvação. Se você quiser se envolver em algo de valor, que tenha resultados eternos para a glória de Deus, alcance pessoas com a mensagem da salvação. Leve consolo e compartilhe o amor com os outros. Esta é a necessidade de hoje. O aspecto prático e pessoal do Espírito se resume nesta declaração. Eles estavam todos cheios com o Espírito Santo. Amado, este é o estado normal para um cristão, conforme diz em Efésios 5:18. Mais importante que buscar o fenômeno de Pentecostes é entregar nossas vidas ao Espírito Santo, que anela encher-nos para que possamos estar equipados para levar a mensagem do Evangelho aos perdidos. Bem, vamos ver agora sobre a pregação do dia de Pentecostes, o sermão de Pedro neste dia. Vamos voltar para Atos capítulo 2 para examinar o sermão de Pedro naquele dia especial. Eu gostaria de ter estado lá naquele momento. A atmosfera deve ter sido carregada de tensão. O Espírito Santo tinha introduzido uma nova dispensação e um estranho poder estava sendo experimentado por todos que estavam presentes naquele dia. Não foi um entusiasmo carnal, não foi algo alcançado, gritando e levantando as mãos, cantando e correndo pelos corredores. Não, não foi isso, amigo. Era o poder que tinha sido introduzido pelo Espírito Santo, pois ele estava marcando o começo de uma nova dispensação. Os discípulos agora tinham a certeza de que este era o Espírito que Deus tinha prometido enviar, e agora este Espírito enchia os seguidores de Cristo, que estavam sob seu controle. Creio que o mundo veria uma demonstração poderosa nunca vista antes se nós cristãos fôssemos cheios do Espírito Santo hoje em dia. Esta demonstração começou quando os discípulos foram cheios com o Espírito e ficou evidente quando eles começaram a falar em outras línguas. Certamente este foi um fenômeno de Pentecostes. Essas línguas foram dadas aos discípulos para que pudessem falar sobre a mensagem maravilhosa de Deus nos dialetos e línguas que não conheciam e eram perfeitamente compreensíveis para aqueles que estavam ouvindo. Este foi o resultado e cumpriu muito bem o propósito do Senhor. Mas alguns crentes ficaram surpresos e perplexos. Eles ouviram e viram o que estava acontecendo, mas não entenderam. Foi estranho também para aqueles que os ouviam. Eles disseram que os seguidores de Cristo estavam bêbados. A multidão que assistiu o milagre de Pentecostes ficou muito confusa. Para escapar do quebra-cabeça, começaram a rir e fazer piadas. Ouça o que eles disseram no versículo 13. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Quando eles começaram a zombar, Pedro veio com o sermão e agora vamos ver um homem cheio do Espírito Santo em ação. Pedro foi escolhido para entregar a mensagem. Vamos agora considerar tanto o homem quanto a mensagem. Primeiro,
vamos ver como o servo de Deus estava cheio do Espírito Santo. Vemos que este servo de Deus foi escolhido para esse trabalho especial. Ele era conhecido pelos apóstolos como um homem impulsivo. Ele falava quando devia se calar e parecia deliciar-se em assumir a liderança ao falar. Outras vezes, mesmo quando foi covarde, também provou ter uma natureza impietuosa e agressiva. Certamente o Pedro de Pentecostes nunca poderia ter pregado este sermão com os mesmos resultados se não fosse um novo Pedro. O Senhor tinha dito a Pedro antes da sua crucificação: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. João 13:7. Na minha Bíblia eu sublinhei as palavras agora e depois. O período de tempo que cobria a palavra agora mostrava que Pedro tinha sido um fracasso. Ele era impulsivo, era vacilante. Isso não quer dizer que ele não tenha desfrutado de alguns momentos maravilhosos de comunhão com o Senhor, no agora. O nome de Pedro aparece em primeiro lugar quando se menciona os 3 discípulos que Jesus escolheu para estar com ele em certas ocasiões: Pedro, Tiago e João. Os nomes aparecem tantas vezes nesta ordem que automaticamente os citamos nesta sequência. Entretanto, no agora, faltava algo para Pedro se tornar uma influência poderosa. É verdade que ele havia deixado tudo para seguir a Cristo, e foi o primeiro que disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi Pedro que andou sobre as águas para encontrar-se com o Senhor Jesus. Mas o Pedro antes do dia de Pentecostes, do agora, não era o Pedro que pregou no depois. Qual era o obstáculo deste servo do Senhor no agora, antes do Pentecostes? Bem, eu creio que Pedro tinha grande confiança em si mesmo, confiava mais em Pedro do que no Senhor. Pedro, como muitos de nós, tinha muita confiança em si mesmo. Se o Pedro do agora estivesse conosco hoje, seria congratulado por ser um homem seguro de si mesmo, mas o homem que Deus usa é o homem que Deus edifica. Eu não estou dizendo que não podemos ter confiança em nós mesmos, mas que é melhor confiar no Senhor do que no homem. Para mim, é melhor confiar no Senhor do que colocar a confiança em mim mesmo. E é melhor para você confiar no Senhor do que em você mesmo, amigo. A autoconfiança tem o seu lugar, até certo ponto. Mas onde envolve a obra de Deus, devemos estar totalmente comprometidos com o Senhor e dependentes do Senhor. Na última ceia, o Senhor se refere a este tema: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Mateus 26:31. Mas, rápido como um raio, Pedro respondeu, versículo 33, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E então o Senhor previu a covardia vergonhosa do Pedro, que confiava em si mesmo no agora, antes do Pentecostes. Pedro passou pelas profundezas do próprio engano, às alturas da confiança em si próprio. Apesar da advertência de Cristo, Pedro insistiu em Mateus 26:35, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. O insensato Pedro não conhecia a sua própria fraqueza? Em poucas horas, ele já tinha esquecido o que ele tinha dito e negou o Senhor. Muitas vezes acontece que os mesmos pecados que condenamos nos outros e nos vangloriamos de que nunca vai acontecer conosco, são os que causam a nossa ruína. Creio que não devemos nos precipitar em julgar os outros. O crente que deseja obter o poder do Espírito em sua obra deve perder a confiança em si mesmo e depender completamente do Senhor. O ensinamento claro das Escrituras é que a carne é fraca. Jesus disse em Marcos 14:38, Romanos 6:19 e Filipenses 3:3, amado, não devemos confiar em nós mesmos. Nós precisamos aprender o Salmo 118, versículo 8, que diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Um homem sábio disse, pois o Senhor será a tua segurança, Provérbios 3:26. Se esperamos sermos usados por Deus, a nossa confiança deve estar nele e não em nós. O apóstolo Paulo foi grandemente usado pelo Senhor. E por quê? Porque ele aprendeu em quem devia colocar a sua confiança. Paulo escreveu em Filipenses 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. O obreiro cristão deve ter confiança de que, ao fazer a obra, o Senhor vai agir através dele.
A expectativa de todo verdadeiro servo de Cristo deve estar no poder do Espírito Santo. O Pedro, confiante do agora, não estava em condições de realizar o sermão de Pentecostes. Toda vez que me aproximo deste microfone, amigo, eu o faço com temor e tremor. Eu não confio em minhas próprias habilidades, nos dons que penso que tenho. Eu estudo, eu preparo as minhas mensagens, mas devo confiar inteiramente no Espírito de Deus para chegar ao coração do ouvinte e produzir frutos em quem ouve o programa. Pedro iria experimentar uma mudança no depois, e é uma mudança que todos nós precisamos experimentar também. A mudança que o capacitou para a tarefa sagrada de comunicar o Evangelho foi obra do Espírito Santo. A primeira e grande demonstração da pregação de Pentecostes foi uma demonstração e uma ilustração do poder do Espírito Santo. Contar com esse poder é uma qualificação espiritual necessária para qualquer pessoa que queira ser uma testemunha de Cristo. Pedro é um exemplo do que o Espírito Santo pode fazer com a pessoa que está completamente rendida a ele. Ao longo do livro de Atos e das Epístolas, o Espírito Santo é a presença e poder na verdadeira obra de Deus. Todos os resultados foram obtidos por ele. Esta é a marca registrada na história da Igreja cristã. Um dos propósitos de Cristo ao enviar o Espírito Santo foi equipar os discípulos para a obra. Em Atos capítulo 1, versículo 8, antes de subir ao céu, Jesus disse para eles: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês." Ele lhes deu a grande comissão, mas sem o poder do Espírito Santo eles eram ineficientes para executá-la. Nosso Senhor disse muitas coisas para Pedro, mas algo muito importante que ele disse para o povo e para Pedro está em Atos capítulo 1, versículo 4. "E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes." Você e eu precisamos estar revestidos de poder se quisermos exercer uma obra espiritual eficaz. Como Pedro, devemos nos encher do Espírito se planejamos servir a Cristo. Sem dúvida, era difícil para o apóstolo impulsivo e entusiasta esperar. Mas ele fez isto, e os outros discípulos também. Havia um campo ilimitado esperando. Seria um ministério mundial. Jesus havia dito: "Ide por todo o mundo, até os confins da terra." Esta ordem jamais poderia ter sido alcançada sem um poder especial. Digo mais uma vez, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu não sou um especialista quando se trata de esperar no Senhor, eu confesso isso. Sabe, muitas vezes eu não tenho paciência, a paciência necessária. Mas isso é algo necessário para alcançar os homens para Deus. Aquele que não para diante do trono de Deus está em perigo de se tornar uma pessoa mecânica que não é necessariamente útil. Peço que orem por mim, amigos. Eu não quero tornar em algo mecânico a preparação e a apresentação da palavra de Deus para esse ministério. O servo do Senhor, que é útil, faz a obra de Deus da maneira de Deus e com o poder do Espírito Santo. Pedro não poderia ter sido testemunha de Cristo sem a preparação do Espírito Santo. E ninguém poderia, nem eu, nem você. Nós, suas testemunhas, tivemos um novo nascimento. Se você não nasceu de novo, então eu convido você a aceitar a Cristo agora e confiar nele. E nós, que já somos salvos, precisamos perguntar se estamos cheios com o poder do Espírito Santo. Creio que não devemos começar a servi-lo até sermos controlados pelo Espírito, como Pedro, no dia de Pentecostes. Ele teve uma preparação maravilhosa para esta obra. Bem, o nosso tempo por hoje acabou, chegou ao fim. Estaremos de volta no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.